do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, abram suas Bíblias lá em João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aí, ó, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Amém. Bom, este é o domingo da ressurreição de Cristo. Cristo havia ressurreto, já havia aparecido para Madalena, para alguns, e agora aqui alguns discípulos do Senhor estavam no cenáculo com as portas trancadas, porque eles estavam no último lugar onde eles se encontraram, que foi ministrada a última ceia do Senhor. E ali eles estavam, e estava com a porta, fala comigo, porta fechada. Amém? Amém. Deus quer entrar nas portas fechadas, amém? Glória a Deus. Pode estar trancada do jeito que for, Ele vai entrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Esta passagem, ela denota aquilo que a gente pode dizer que é um período, esse período que é a morte e ressurreição do Cristo, e um período de 40 dias que Cristo fica na face da terra, onde Ele ainda continua ministrando, continua ensinando, e depois Ele sobe, ascende aos céus e manda que os discípulos vá lá para o cenáculo novamente e aguarde até o dia do Pentecostes. Mas aqui a gente está vendo aqui que no versículo 22, o Senhor Jesus falou que soprou sobre eles e falou para eles o quê? Então abra sua mão aí. Recebei o Espírito Santo. Então ele recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? Então o que acontece no Pentecostes e o que acontece aqui? Porque aqui ainda nós estávamos no começo, no primeiro dia da ressurreição. Então ainda haveria de chegar ainda 30 e poucos dias, 40 dias, 50 dias até o Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa, né? O Pentecostes. Mas aqui o que eu quero me ater aqui é que aqui há uma divisão do período veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Aqui a gente começa, e é fácil de você entender, porque a semana passada nós ministramos o que aqui? A ceia do Senhor. No último encontro que eles tiveram, o Senhor tomou o cálice e disse: este é meu sangue que é derramado por vós, né? Este é meu corpo que é partido por vós. Lá em Isaías 53, versículo 5, a palavra do Senhor diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pela nossa iniquidade, e o castigo que haveria de vir sobre nós foi sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Recebe cura nesta manhã. Aleluia. Amém? Então, nós somos sarados pelo quê? Pela morte e o derramar do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, antes de se partir o pão, que representava o corpo, antes de derramar o sangue, o Cristo, para nós sermos perdoados,
para nós entrarmos em comunhão com o Pai, nós tínhamos que levar uma oferta de sacrifício ao Senhor, onde os sacerdotes, eu precisava ter um intermediário que praticasse o holocausto, matasse aquele animal, o sangue era aspergido, então eu tinha que fazer alguma coisa, gastar, comprar, levar um boi do meu pasto, levar um novilho, um cabrito, uma ovelha, para que ela fosse sacrificada e o meu pecado fosse o quê? Perdoado. Bom, aqui a gente começa a ver agora que aquele Cristo que se entregou, e ele começa a mostrar, olha Isaías 53 aqui, 5, olha, ele chega e está no meio deles ali e fala, olha, paz seja convosco. Por que eles estavam trancados ali? Porque eles estavam com medo, porque o mestre, o pastor daquelas ovelhas, ele havia morrido. Mas o tempo todo ele disse que o templo seria destruído e em 3 dias seria construído, que ele morreria. As profecias todas dizem que o Cristo padeceria, mas ao 3º dia ele ressurgiria. Eu quero dizer que o Cristo que nós servimos é um Cristo vivo. Ainda que você não entenda, que você não queira, ele vai entrar na porta do teu coração, mesmo que ela esteja fechada. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a tua família será alcançada pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo vivo, pelo Cristo que traz vida e vida com abundância. Por isso que eu estava dizendo que o período veterotestamentário fica para trás, o Velho Testamento fica para trás. Você não precisa pagar nada, você não precisa oferecer sacrifício nenhum, porque o sacrifício final e todo pleno foi feito por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O sangue vertido é aspergido sobre a sua igreja para limpar, para tratá-la, para que ela fique mais alva do que a neve. Aleluia! Não há mais necessidade de sacerdotes intercedendo por você, mas sim porque hoje o véu se rasgou de cima a baixo e você tem livre acesso ao trono da glória do Senhor, aleluia, através do Cristo, o Cristo ressurreto, aleluia. Então, nós estamos vendo que tem o início do Novo Testamento, a igreja de Cristo começa a ser formada, porque até então era um grupo de pessoas que o seguiam, e nós vamos perceber, pela caminhada dos estudos, daquilo que ficou registrado, nós vamos perceber quando vamos lá para Atos, se eu não me engano, qualquer coisa, não me recordo agora, que ali, naquele cenário, milhares de pessoas seguiam a Jesus. Nós vamos ver que muitas pessoas seguiam, a multidão, a gente escuta falar assim, a multidão. Quando Jesus ascende aos céus, tinha por volta de 500 pessoas perto dele. Quando ele manda que aguardasse o Espírito Santo, lá em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando ele manda, só fica 120 pessoas. Maria, os seus irmãos, os apóstolos, por volta de 120 pessoas é que ficam naquele cenário. Amém? Então, cada vez que vão passando as etapas, cada vez mais vai diminuindo as pessoas que vão trabalhar para Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu falei agora há pouco que a igreja, a nossa igreja local, não precisa ser uma igreja distante. Vamos falar da nossa igreja local. Muitas são as pessoas, mas são poucos aqueles que querem pôr a mão no arado. São poucos os ceifeiros. A colheita aí já está branca, já está pronta para ser colhida, mas poucos são aqueles que querem colher. E aqui o que Jesus está fazendo, na verdade é a mesma coisa que ele fala no final dos evangelhos de Mateus 28, de 18 a 20, e de Marcos 16, de 14 em diante. Não é? Então, quando Jesus está aqui falando com eles, perceberam que Jesus dá a paz 2 vezes aí? Vocês perceberam isso? Porque a primeira paz é porque eles ficaram atônitos.
Eles não esperavam. Imagina essa igreja aqui, se nós fecharmos aquele portão, fechamos a porta e daqui a pouco, quando a gente menos percebe, o Senhor está aqui no meio de nós, amém? Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor entrou neste lugar antes mesmo que você pensasse. Ele veio aqui por sua causa. Ele sabia que você estaria aqui hoje para ouvir o chamado dele nesta manhã, querido. Ele sabia disso. Então, quando ele chega ali no meio, aquelas pessoas estavam com medo. E eles tinham se esquecido de tudo aquilo que Jesus havia pregado, de tudo aquilo que eles haviam aprendido naqueles 3 anos e meio. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, não me lembro o versículo, fala: ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pelo Cristo, pela vida do Cristo. A morte tinha sido vencida. E aqui o mais interessante, que Jesus não tira as marcas que ele tinha. Aquilo que Isaías tinha profetizado há 750 anos antes do Cristo chegar, antes desse acontecimento, estava acontecendo ali. Ele tinha os lados furados, ele tinha as mãos perfuradas, os pés perfurados. E aqui ele está falando: olha, estão vendo? Sou eu mesmo. Sou eu que estou aqui. E aqui a gente vê que eles falam que eles ficaram alegres, ficaram felizes por ver o Mestre novamente. Talvez eu fico imaginando, você já pensou, uma pessoa que você não vê há tanto tempo, de repente ela aparece, o regozijo, a felicidade daquelas pessoas que a gente ama. Eu quero dizer para você, muito antes de você amá-lo, ele já te amou lá na eternidade. Ele já havia se entregue por amor de você. Ele sabia que ele viria, padeceria, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria para nos dar vida e vida com abundância. E ele entra aqui nesse cenáculo para poder animar aqueles corações que estavam enlutados, para dizer: olha, tire o luto, tire as vestes escuras, tire a morte do coração, coloque vestes festivais, vestes de alegria, porque eu sou vivo, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, porque ele está vivo, está à direita de Deus Pai. Cristo é ressurreto, aleluia. Então, ele está aqui no meio daquele povo incrédulo. Você já imaginou? Aqueles homens e mulheres que viram tantos milagres. Eu quero abrir um paralelo para os dias de hoje, que vivemos essa pandemia. Quantos, não estou dizendo só da nossa igreja, mas de muitas denominações espalhadas pela face da terra, nesses dias de hoje, estão trancafiados em suas casas. E eu tenho escutado, infelizmente: ai, fulano está se perdendo, ai, fulano está com medo, não sai mais de casa. Eu não estou dizendo para você desafiar a doença, não é isso que eu estou dizendo. Tome todos os cuidados, mas o que eu estou dizendo nessa manhã é que você deve adorar a Deus, que vocês devem buscar ao Senhor enquanto se pode achar, que nós devemos buscar a Deus em toda a sua plenitude, em todo o tempo, porque senão nós vamos fazer que nesses homens aqui, eles estavam o quê? Com medo. E o que eu quero trazer para nós é que se o medo não permite que a gente veja Jesus, o medo não permite que a gente ache as soluções para as nossas vidas, e a solução para as nossas vidas é Jesus. E a solução para a vida desses homens era Jesus. Então, ele entra ali, quando ele dá a paz, seja convosco pela segunda vez, ele está falando: olha, a paz que eu quero trazer para vocês, vocês vão carregá-la para o resto da vida. Este medo vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Essas dúvidas serão tiradas dos vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Está vendo aqui, Pedro? Olha, minha mão está furada. Está vendo aqui, Tomé? Tomé não estava. Tomé não estava. Por isso que eu falei que o tema da nossa pregação hoje é: quem comparece, recebe. Recebia 2 coisas aqui importantíssimas. Fala comigo: paz. Paz.
E depois, a outra coisa, recebe o sopro. Amém? O que Jesus faz? No versículo 22, ele pega, sopra sobre eles e fala o que mesmo, igreja? O que ele fala para aqueles discípulos que estavam ali? Recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Se você se esqueceu como é receber o Espírito Santo, então recebe aí. Este momento é o momento de ordenação que o Senhor traz para aquela igreja implantada por Ele ali naquele momento. É o momento da ordenação. E quando Ele sopra, Ele diz: receber o Espírito Santo. Sabe que a ordenação, você recebe autoridade para trabalhar o Evangelho de Cristo sobre a face da terra. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, quando você olhar para esse texto aqui, não é o batismo com o Espírito Santo, mas é a autoridade que você recebe. Porque se você olhar o que ele fala lá em Atos 1:8, que é o segundo momento do Espírito Santo, ele fala: mas recebereis o que? Poder, virtude. Aqui você está recebendo autoridade. Olha, queridos, o que significa isso que o pastor está falando? Tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Os dois na vida do crente têm que estar juntos. Quando ele fala receber poder, receber a ordenação, receber o sopro, receber o Espírito Santo, ele está dizendo: agora o Espírito Santo vai morar com vocês. Agora ele vai estar em vocês. Lá em João 14, versículo 17, ele fala: olha, eu preciso ir para que o outro Consolador venha. O Espírito da verdade, aleluia. O Espírito da verdade, sabe o que ele está querendo dizer? Vocês não terão mais medo, porque diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade vos libertará. Através do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, você é liberto em nome de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é livre. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Cristo é livre. Então, quando você olha nesse texto aqui, um texto muito pequenino, mas cheio da presença de Deus. Então, quando olho aqui, ele está falando de um comissionamento, de ordenanças, para que a igreja, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que conheceram a Cristo, eles possam ir. Olha, eu já te ensinei, agora é tempo de você ir. Lembra-se que eu estava falando que nossa igreja tem muito mais gente do que estamos aqui, mas é praticamente essas pessoas que vão. No dia da ascensão de Cristo tinha por volta de 500 pessoas, no cenáculo tinha 120. Então a gente vai vendo que o grupo vai diminuindo, mas eu quero dizer para você que aqueles que recebem verdadeiramente o Espírito Santo ficam incomodados para ganhar almas para Jesus. Porque quanto mais almas nós ganharmos, mais rápido ele virá. Ou seja, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Porque o Senhor voltará, ele já está em breve voltando. Quando todos ouvirem a sua palavra, ele voltará. E eu creio que você e eu fazemos parte disso. Então, quando olhamos aqui, então há uma ordenação nos evangelhos, lá em Mateus 28, e de 18 a 20 ele diz: toda autoridade, presta bem atenção que eu quero dizer agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, como que os discípulos poderiam falar em nome do Espírito Santo se eles não recebessem o Espírito Santo? Então, está aqui a presença do Espírito Santo na pessoa naquelas pessoas, daquele grupo. O Senhor estava dando o que? A autoridade. Porque o que ele estava soprando, sabe o que significa o sopro? Quando você vai lá em Gênesis 2:7, diz que Deus pegou uma porção de barro lá de terra, esculpiu o homem, fez o homem e fez o quê? E o que ele fez? Depois de ter esculpido tudo, ele fez o quê? Parecido, sabe? Lembra que depois está lá um boneco lá jogado no chão. O que ele faz? Soprou
soprou do fôlego de vida naquelas narinas. Ou seja, Deus, olha, isso chama-se, fala comigo, pneuma. Vida. Ar de vida. Amém? Vida. Né? Vida. Então, o que está acontecendo aqui também é vida. Quando Ezequiel está lá no vale de ossos secos, lá, Deus o transporta para um vale de ossos secos, ele fala para ele fazer o quê? Ó, tá vendo tudo isso aqui, ó? Eu vou colocar, tá um monte de ossos aí, tudo misturado. Primeiro eu vou separar, amém? Estava aqui um grupo separado, aleluia. Você está separado nesta manhã, aleluia. Glória a Deus. Aí ele falou, vou colocar tendões naquele corpo. Sabe o que ele está falando? Esses ossos vão ficar juntos, não vão mais cair. O Senhor vai nos formar, como diz a palavra do Senhor no Salmo 139, nenhum dos teus ossos me foram encobertos, quando ainda no oculto estava no ventre da tua mãe, todos os teus dias eu tinha escrito e determinado, que hoje seria um dia de vitória, um dia de ressurreição, aleluia. Eu quero dizer para você, que neste domingo, em que o Senhor fala com os seus discípulos, é o domingo da ressurreição, e nós temos que ser ressuscitados em Cristo, através da palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que separa a alma e medula, juntas e espírito, aleluia. Então, o que ele está falando? Eu coloco tendões, aí eu coloco carne, coloco pele, aí está todo mundo lá, bonitinho, mas falta alguma coisa. Sabe o que faltava? Sopro. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe, aleluia. Sabe o que está querendo? Eu quero dizer para você nesta manhã, que sem o Espírito Santo de Deus, a igreja pode existir, o pastor pode existir, os membros podem existir, obreiros poderão existir, pode existir tudo, mas não a vida. E por isso eu declaro nesta manhã a unção, a doutrina do Espírito Santo enchendo essa igreja, trazendo vida e vida com abundância, aleluia. A vida só vem através do Espírito Santo para a igreja. E não é só para nós nos engrandecermos, mas essa ordenação é para que nós possamos ser moldados pelo Espírito Santo. Para falar como Paulo fala, já não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. As coisas velhas, o velho Mauro tem que ficar para trás. Eis que tem que se fazer tudo novo. Porque agora, olha só que coisa interessante. Tem gente que pode falar assim, mas como Cristo entrou ali, né? Portas fechadas, tudo trancado. E vocês já perceberam, quando a gente está com medo, a gente fica trancado? A gente fica fechado? Não é verdade? Tudo a gente fica assim, ó, com medo de tudo, né? Quando a gente está com medo, a gente olha para todo lado, fica procurando e não encontra nada, né? Mas eu quero dizer para você que Cristo entrou naquele lugar, mas ele não era espírito, ele era um corpo, fala comigo, corpo glorificado. Velho Testamento, corpo natural, sentindo dores, sentindo um monte de coisa. Novo Testamento, domingo da ressurreição, morte vencida, medo vencido, ossos juntos, tendões novamente, carne novamente, homens colocados de pé, sopro de vida do Espírito Santo sobre tudo aquilo que estava morto, reviva hoje em nome de Jesus Cristo. Para qual fim? Para proclamardes o dia aceitável do Senhor, aleluia. Ou seja, então hoje nós estamos entendendo, não estou falando de dons, não estou falando do fogo do Espírito Santo, mas eu estou falando da autoridade que o Espírito Santo nos dá, sabe através do quê? Através da
palavra. O Senhor entrou lá e falou: paz seja convosco. Eu quero dizer que nesta manhã, aquele coração que estava embrutecido, aquele coração que estava duro, recebe a segunda paz. A paz seja convosco. Sabe por quê? Porque a hora que nós passarmos daquele portão para fora, a vida não vai mudar, as coisas vão estar lá, o sol vai estar, se estiver chovendo vai estar, se o marido estava bicudo vai estar, se o filho vai estar. Mas eu quero dizer para você que você vai ter autoridade para expulsar demônios, você vai ter autoridade do Espírito Santo para buscar o poder de Deus para o dia aceitável, porque muitos se renderão a Ti em nome de Jesus Cristo. Muitos se renderão ao Senhor, porque você tem autoridade na palavra do Senhor, porque a palavra transforma. E como que ouvirão se não há quem pregue? Então você tem a autoridade que você vai receber, que é o grande comissionamento do Senhor, quando Ele fala: ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que Ele está querendo dizer? Quando Ele sopra aqui, olha, tudo vem de dentro de mim. Quando Ele sopra, Aparecido, Ele está falando: ó, o Espírito Santo vem de mim, eu, o Pai e o Espírito somos um. Por isso eu estou dando para vocês, eu estou dando autoridade para vocês pregarem a palavra. Tanto é que Ele fala que estava dando autoridade. Se você verificar no versículo 23, aí olha que autoridade Ele dá para homens. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, dá uma impressão, né? A gente olha assim e fala: olha, gente, tudo, já viram aquele versículo? Tudo que você ligar na terra está ligado no céu, que você desligar na terra está desligado. Não tem um versículo assim? Tem. E aqui está dizendo: se vocês perdoarem os pecados, não está escrito aí 23? Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. Nossa, quem sou eu para reter? Não é isso que a gente pensa? Que autoridade é essa, querido? Sabe que autoridade é essa? Quando Jesus fala aquilo lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Ele está querendo dizer com o sopro: eu estou transferindo esta autoridade chamada Espírito Santo de Deus, que é Ele que convence e converte o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então você pode chegar e perdoar ou não perdoar, mas é quem, através de quem, não é você, é aquele que você recebeu, que é a autoridade sobre a sua vida. Porque aqui a gente fala assim: mas está recebendo autoridade? Eu estou recebendo a autoridade. Ei, estão prestando atenção? Eu não estou recebendo autoridade, eu estou recebendo a autoridade. Estão entendendo? Quem aqui não entendeu o que eu quis dizer? Receber autoridade, então eu mando, eu faço, eu aconteço. Estão entendendo? Quando eu recebo a autoridade chamada Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai me conduzir, é Ele quem vai dar discernimento, é Ele que vai fazer com que eu ande nos retos caminhos e santos do Senhor, os caminhos da bênção, da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Isso aí para nós encerrarmos, para que você possa ver. Então diz aqui, só para você ver o tema da nossa pregação. Quem estava faltando ali? Estava faltando quem? Tomé. Olha o versículo 24 que diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Se ele não estava com ele, o que aconteceu? Ele não viu o Cristo ressurreto. Fala comigo. Quem não comparece, não recebe. Não recebeu a paz do Senhor, não recebeu o Espírito Santo de Deus. Aí a gente fala assim: olha, hoje nós estamos com poucas pessoas. Quem não compareceu hoje não recebeu a autoridade que está aqui no nosso meio, não recebeu o Espírito Santo. Por isso eu quero que você levante as suas mãos em rendimento ao Senhor e recebe o Espírito da autoridade sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E as